Beleza, vamos dar continuidade aqui. A gente já preparou o ambiente, né? Eu criei agora um repositório, eu vou colocar esse repositório no link do YouTube também. E para onde a gente vai commitar todo o projeto. Então, vamos lá, esse projeto está aqui, vamos só adicionar então nosso repositório. Beleza. Eu já vou até publicar isso aqui. Esse aqui é o nosso repositório. Ele se adicionou. Isso aí, tá aqui o nosso repositório com o nosso to-do, ok? Beleza. Então, até agora a gente já tem aqui esses testes do nosso aplicativo. Outra coisa que eu quero fazer, tá muito chato digitar npm teste toda hora, então só vou configurar o App Store para entender o jest. Não tem configuração. Vamos ver se não fizer nada aqui que ele entende. Tá. Vamos arrumar isso daqui. Isso aí. Beleza, então a gente mais fácil agora de executar esse teste. O que a gente tem até agora só esse aplicativo que não faz nada. Então, vamos começar a brincar com ele aqui. Isso aqui é só onde que eu vou me guiar, tá? Não, em vez de ficar fazendo tudo zero. Tá. Tem o cliente aqui, deixa eu só pegar um código aqui. É basicamente o que ele está fazendo aqui. E nós vamos usar o Mobex. Só copiar algumas coisas aqui. Eu vou explicar tudo, não preocupa com nada aqui ainda não. Vou pegar isso daqui. O React eu já tenho lá, eu acho. Isso daqui. Cadê o Mobex? Peguei o Mobex? Peguei. Tá. E aqui na nossa aplicação, esse aqui eu vou usar. Pegando, tá. Esse aqui é o nosso app, ele não tá fazendo muita coisa. Eu vou explicar tudo isso daqui. Por enquanto, deixa eu só colocar isso lá para me explicar. Ok. Beleza. E nós temos esse cara aqui. Nossa aplicação, então eu estou usando aqui agora mais algumas dependências, vamos instalar ela aqui e qualquer outra prop types. Acho que copiou errado ali. Ok, então acho que o Mobex já tinha instalado, né? No vídeo anterior, vou instalar só o Mobex React. Props types. Esse aqui a gente não tem ainda. Tá passando pela props aqui, né? Mas vamos deixar. Esse aqui não vai fazer diferença, não. Tá. Então, primeira coisa que nós vamos ver é o que aconteceu com os testes, né? Vamos ver se tem quebrado. Quebrou. Não achou o módulo Mobex React. Instalei esse módulo, não instalei. Não instalou por algum motivo. Ah, tá. Opa, não instalou nenhum dos dois. Deixa ele terminar aqui, nós vamos rodar os testes e ver o que acontece.
Repara que a gente nem tem ainda HTML, não precisa ter agora. Quem que tá precisando disso? Mobex React Dom. Ele tem isso instalado aqui, não tem? Não sei. Vamos verificar. Sinceramente eu não sei. Tem. Tá, então vamos instalar isso daqui. Vê que isso aqui não é uma dependência nossa, é uma dependência do Mobex React, mas tudo bem. React.dom. Vamos instalar essa dependência aqui, esperar ele resolver. Ok, vamos rodar nossos testes. O que você... a gente está usando o Mobex ao invés do Redux. Eu achei o Mobex bem mais simples e não preciso escrever muito código, achei mais expressivo. Por isso que eu estou usando o Mobex. E o nosso código rodou sem problema nenhum. Apesar de não ter nenhuma store, né? A próxima coisa que eu quero fazer é... vamos colocar rotas, né? Deixa eu ver que teste que eu poderia criar aqui, porque agora nós vamos ter rotas. Na verdade nem é aqui. Então o que nós vamos fazer? Aqui, um novo diretório aqui, components, e dentro dele routes, não. Bom, vamos chamar isso aqui de routes. E a nossa primeira rota, o que eu posso fazer aqui? Pensar bem, né, antes de reagir. Então, vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui o nosso vídeo, mas a gente fala que a gente tem que listar o to-dos da história, permitir adicionar o to-do. Vamos adicionar o to-do, eu coloquei primeiro aqui, né? Não listar nada, não dá pra testar. Então, vamos criar um componente chamado, na verdade, vamos criar um novo teste aqui. To-do add, que vai ser um componente que permite adicionar to-dos da nossa história, ok? Esse é mais ou menos igual a esse cara daqui. Vou copiar esse aqui e tirar o que eu não preciso. Inclusive copiei errado. Ok. To-do add. My to-do add componente deve renderizar sem problema. Vou renomear isso daqui. Ok. E a primeira coisa que eu preciso aqui é um to-do add. Então, isso aqui vai garantir que ele vai renderizar com a estrutura certinha. Segunda coisa é que, vamos lá, alguns testes aqui. Quando eu vou ter alguns features, né? Então vai permitir adicionar. Então, after submit, show, call, add on store. Só testar alguma coisa aqui. After submit, show, clear the input. Alguns testes que a gente espera que aconteça nos componentes, né? A gente espera que depois que a gente der o submit, ele chame o add na nossa história. E para que a gente não está testando se ele realmente está adicionando. Falando que ele
eu vou criar a nossa história e adicionar um teste para nossa história, que quando o add for chamado, a gente tem que garantir que está adicionando na história. Então, eu estou testando o componente, eu não quero nem saber se a história está adicionando realmente ou não. São coisas diferentes. E aqui eu estou testando se depois ele está limpando um input bem simples. Eu não consigo pensar em outro recurso importante para testar no nosso componente. Provavelmente vai dar pau, né? Porque eu nem tenho um componente ainda, nós vamos ter que criar esse componente. Olha lá. Eu não encontrou o módulo, não achei o componente, vamos criar esse componente. Que é o nosso to-do-add. Agora sim, vamos copiar isso daqui, que vai ser bem parecido. Só que eu não preciso disso, talvez eu vou usar isso. Nosso to-do-add. Na verdade, isso aqui é um formulário, então form. Okay. E claro, eu vou ter um input. Aqui eu vou ter alguns eventos. Deixa eu. Eu vou ter uns eventos aqui, então acho que Power Function não vai funcionar. Vamos criar como class. Estender de Power Component. Ok, então outra forma, né? Isso aqui é simplesmente uma Power Function. React recomenda que se você não tiver evento, não tiver nada, use esse modelo. Uma função que retorna um HTML. Isso aqui são as propriedades que você passou no seu componente. Mas como a gente vai usar métodos aqui, eu vou precisar de criar uma classe. Aí eu vou ter meu método render, que não faz nada além de... Inclusive eu apaguei. Vou precisar disso daqui. Método render vai retornar o nosso cara. E aqui no nosso submit, eu vou ter o nosso... handler. Bom, vamos lá. Primeira coisa, nós temos esse método aqui. Só que não vou mexer em nada nele aqui ainda não, né? A gente está esquecendo que a gente tem que terminar nosso teste. Deixa eu só ver se isso aqui está funcionando certinho. Eu não preciso nomear ele, posso só exportar ele como default. Isso aqui eu não preciso. Não estou usando por enquanto, vamos tirar. Com os nossos testes. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro eu baixei o componente. O snapshot foi criado, que é o nosso novo componente. Isso aqui é porque tem testes pendentes. Ok. Vamos criar o nosso segundo teste aqui. Esse teste fala que depois que fizer o submit, eu tenho que chamar o add no store. Tá? Então, eu preciso fazer o submit. Como é que eu faço o submit? Na verdade, eu estou esquecendo de algumas coisas aqui. Porque o que acontece se eu fizer o submit e não digitar nada, entendeu? Então vamos criar um outro teste aqui. If no was writing
se essa palavra sai ter cancelado. Vamos ver o que acontece. Eu sei que ele não tem que fazer o... Na verdade... Show... Not... Ok. Então, vamos ver como é que a gente está fazendo input submit aqui. Eu tenho um componente, acho que tem componentes, eu não lembro não. Routes, versions, talvez em versions. Isso. Não é esse. Esse. Por que eu tô fazendo várias coisas? Deixa eu ver se ele tá fazendo. Um submit, então ele tá usando enzyme aqui. Só pegar alguns exemplos, a gente vai fazer tudo zero. A gente nunca faz, né? Sempre copia e cola. Vamos copiar isso daqui que nós vamos fazer algo parecido. Então, esse aqui é o nosso componente, to do add. E deixa esse aqui. Nosso componente, vou ignorar isso aqui. Ele criou aqui, instanciou nosso componente. Né? Isso daqui é porque... Vou fazer por partes. Vamos deixar o problema aparecer e a gente faz isso. Set states. Ele procurou o form e simulou o submit. Ok? Vou explicar isso aqui. Isso aqui a gente já está usando o enzyme para ajudar a gente com, por exemplo, isso daqui. A gente espera, esse aqui eu vou deletar. E no teste que a gente está fazendo, vamos escrever falso e just to be here. To be falsely smooth. Ok. Isso aqui é um enzyme, a gente não tem isso aqui ainda. Enzyme, pra quem não conhece, esse cara aqui. Ele tem uma série de coisas que ajudam nos testes. A gente consegue meio que usar uma linguagem de jQuery e simular cliques de uma forma bem mais fácil. Aqui nesse caso a gente está usando, por exemplo, o submit, né? Simulando o submit. Vamos instalar esse cara. A instalação dele é bem simples. E esse shallow aqui, ele não sabe o jest, não sabe o que é. O jest tem uma forma bem interessante que é, vamos voltar aqui. Jest. Essa configuração dele, eu posso criar um arquivo de setup, igual você está falando aqui. Vamos criar esse arquivo aqui, vocês vão entender por quê. Porque eu não quero ter que ficar aqui importando esse arquivo toda hora do enzyme. Eu posso, mas fazer de uma forma mais bacana. Eu nem vou, só vou configurar esse cara aqui. Esse jest setup. Vamos criar o cara setup.js. Ele tá no cliente. Tá. Cadê ele? Aqui, ó. Então, olha só. O JS Setup o que vai acontecer, né? Vamos lá. Vamos só terminar aqui e vou explicar. Vou copiar tudo aqui, né? A gente tira o que não precisa. Eu importei o enzyme. Não vamos usar isso aqui agora. Vamos deixar gerar o problema. Não vamos usar
Para isso aqui nós vamos usar. Também não vamos usar, quando precisar a gente usa, ok? A gente já instalou o Enzime e como é que funciona, né? Deixa eu ver se esse recurso funciona mesmo ou não. Agora eu não sei se está enxergando. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber Caramba. que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te foi. Isso aqui basicamente É sobre ser abrigo e também ter morada em o Jest executa esse arquivo. e assim O ter global motivo é pra o te global do encontrar Jest e ele alternativa. disponibiliza isso aqui para todos os testes. Então A eu consigo gente não pode simplesmente usar igual eu estou fazendo aqui. fugir, a Ele graça do entende mundo se porque fosse assim. eu exportei ele aqui no setup. Simples. Por isso eu prefiro sorrisos Hum, e os presentes que a vida